detonação é a combustão em pontos de alta pressão e temperatura após a vela ter soltado a centelha. Como que isso acontece, Otávio? Como que é a detonação? Eu não entendi, tá? A detonação basicamente é o seguinte, ó. A vela, ela solta a centelha, né? O seu pistão, ele veio aqui, ó, admitiu, né, num tempo, e ele está aqui, ó, comprimindo a mistura ar-combustível. Quando o pistão está comprimindo a mistura ar-combustível, após um certo ponto que foi determinado ali, ó, o ponto do motor, vai soltar a faísca aqui, ó, da vela de ignição. Quando solta a faísca da vela de ignição aqui, ó, a mistura, tá? A mistura aqui, ó, ar-combustível, aqui tá cheio de mistura ar-combustível aqui, ó. Tá cheio de mistura. Ela foi comprimida. Essa mistura ar-combustível, ela vai se queimar, vai acontecer uma explosão para movimentar, ou seja, uma combustão para movimentar o meu pistão aqui. Só que isso não é tão rápido. Não é que a vela solta a centelha aqui e já acontece a combustão aqui e movimento do meu pistão. Não, há uma frente de chama aqui, ó. É claro que isso aqui, pessoal, é muito rápido, tá? Não tem como eu te falar assim, olha, quanto tempo demora para toda a mistura que está aqui comprimida se queimar. Isso é muito rápido. Então, o que acontece? Quando a vela solta a faísca aqui, ó, o que vai acontecer? Essa mistura que está aqui em azul, ela começa a se queimar, ou seja, a chama, tá? A frente de chama aqui, ela começa a se propagar. Só que quando que acontece a detonação? A detonação acontece quando esse resto de combustível que está aqui, ó, ele não consegue resistir a essa pressão, certo? E a essa temperatura que está aqui na câmara de combustão. Então, quando esse resto de mistura não resiste a essa pressão e a essa temperatura, ele auto se queima. Ou seja, quando a gente entra aqui nessa parte, a gente já entra até um pouco da octanagem. Por quê? Cada combustível ele tem uma octanagem de resistência ao quanto ele resiste a uma pressão e a uma temperatura. Quando ultrapassa a pressão e a temperatura que um determinado combustível ele resiste, o que vai acontecer? Ele vai se auto-inflamar. E isso acontece aqui nesse momento. Devido a uma pressão ou uma temperatura mais elevada, esse combustível ele se auto-inflama aqui, ó. Quando ele se auto-inflama, é como se aqui tivesse acontecendo uma segunda combustão, tá? Uma segunda combustão. Vamos colocar aqui, ó. É como se aqui tivesse acontecendo uma segunda combustão. E essa aqui, ó, fosse a primeira combustão. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Fosse a primeira combustão. Foi quando a sua vela, certo? Soltou. Foi quando a sua vela soltou a centelha, começou a propagar a frente de chama, só que antes de se queimar toda essa mistura aqui para fazer com que o meu pistão se movimente, aconteceu aqui uma detonação do combustível, ou seja, esse resto de combustível aqui, ó, ele não resistiu à pressão e à temperatura aqui e começou a se queimar, ou seja, queimar sozinho. Só que quando isso acontece, o que vai acontecer aqui, Otávio? Quando acontece, será que não seria bom acontecer isso? Porque aí movimentaria o meu pistão mais rápido? Não, por quê? A frente de chama está se propagando em direção ao pistão. Por quê? O pistão, quando ele comprimiu aqui a mistura está entrando aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. A mistura está entrando, a mistura ar-combustível. O momento que o seu motor, ele admite, tá? Vamos supor, existe 4 tempos. Para quem não sabe essa questão do motor 4 tempos. O que é o 4 tempos? Seria admissão, compressão, combustão e exaustão. O que é isso aí, Otávio? Admissão, compressão, combustão e exaustão. São os 4 ciclos do motor, certo? O que acontece? Quando o meu motor, ele admite aqui, ó, a mistura, tá? O meu pistão está puxando, principalmente no motor aspirado, onde o próprio pistão está fazendo um vácuo de sucção aqui da mistura ar-combustível para dentro do meu motor. Então, quando ele faz essa sucção, quando o pistão começa a subir, é o segundo tempo do meu motor, que é o tempo de compressão. É o momento que está comprimindo essa mistura ar-combustível aqui para cima. Só que quando ele vai comprimir aqui, que é determinado ali pela taxa de compressão, às vezes que isso aqui vai ser comprimido, tá? Pode entrar para uma outra aula, se vocês quiserem que eu fale sobre esse tema. Comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou falar mais sobre esse tema, tá? Então, quando acontece a compressão aqui, a vela, no determinado ponto que já foi lá, ou você colocou o motor no ponto correto, ou você fez o enquadramento, adiantou um pouco, ou atrasou um pouco, vai soltar, em um determinado tempo, vai soltar a centelha aqui. Quando a vela solta a centelha, a faísca aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui tem mistura e automaticamente essa mistura, esses gases aqui da mistura ar-combustível, certo?
ela vai começar a se queimar e isso vai propagar a chama vai começar a se propagar, isso é muito rápido, tá? Só que antes dessa mistura se queimar totalmente, a pressão aqui é tão grande e tão alta a temperatura que esse combustível que está aqui, ó, esse resto de combustível, ele começa a se queimar sozinho. Só que quando isso acontece, o que vai acontecer? Ambas as misturas aqui, ó, elas vão se chocar uma contra a outra. A daqui está subindo, certo? Porque a propagação da chama. Uma está subindo, a outra está descendo. Quando as duas tocarem aqui, ó, isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar uma onda de choque, tá? Uma onda de choque aqui. Essa onda de choque, ela é prejudicial para o meu motor. Por quê? Através disso aqui, ó, quando o meu motor está acontecendo a detonação dele, o que está acontecendo aqui, ó? Vai gerar essa onda de choque aqui, ó, que é talvez quando você fala assim, ah, o meu motor está grilando, você vai acelerar um pouquinho, ele grila, tá? Faz um barulho, tic, 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 ou toc, 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 tem muitos barulhos, tá? Não vou falar o jeito que é aqui, porque é meio complicado falar para vocês como que é esse barulho, tá? Ou eu mesmo falar esse barulho aqui, beleza? Mas é basicamente isso, todo mundo vai entender, ou se não entender, depois comenta aqui embaixo, Otávio, eu não entendi o que é um motor grilando, o que é um motor batendo pino, tá? Quando eles falam batida de pino no motor, tá? Se você não sabe, comenta aqui embaixo que eu te respondo, beleza? Mas basicamente acontece aquelas batidas de pino, ou acontece o motor tá grilando, uns vão falar que o motor tá grilando, outros vão falar que o motor tá batendo as batidas de pino, tá? Só que quando a gente fala batida de pino, não quer dizer que o meu pistão aqui ele tá batendo pino, ou batendo na saia aqui do cilindro, não, tá? Essa batida de pino, esse barulho, tá? Característico, é devido a essa onda de choque aqui. Essa onda de choque, ela vai fazer com que o meu pistão ele sofra aqui a uma exposição dessa onda de choque, o que é prejudicial, fazendo o quê? Vibrar o meu pistão, certo? Acontece aqui uma onda de choque, o que vai acontecer com o meu pistão? Ele vai vibrar, por isso que acontece essa questão de ouvir esse barulho, essa batida de pino, ou quando fala que o meu motor está grilando, tá?